Oi pessoal, mais um vídeo para o canal Dose de História. Hoje a quarta e última parte da história de Paulo de Tarso. Antes da gente começar, pessoal, aquele pedidinho para vocês, tá bom? Se inscrevam no canal Dose de História, deixem o like, apertem o sininho das notificações e deixem nos comentários sugestões de temas para as próximas séries, tá ok? Para a gente poder ir conversando à medida que vocês forem demonstrando o interesse de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente retomar brevemente o que a gente conversou até aqui e conduzir nossa conversa para uma conclusão nesse último vídeo, eu vou retomar rapidamente tudo aquilo que foi discutido até agora para quem está pegando esse último vídeo e tiver interesse nos outros episódios da série. Bom, no primeiro episódio eu trouxe para vocês a contextualização sociopolítica e religiosa de Paulo de Tarso. Eu discuti com vocês o contexto político do judaísmo nos tempos de Paulo de Tarso e como isso de alguma forma influenciou a primeira interpretação religiosa que Paulo de Tarso teve, pessoal. No segundo vídeo eu trouxe para vocês uma discussão em torno da narrativa da conversão de Paulo de Tarso na cidade de Damasco e trouxe a partir disso não uma visão muito tradicional do que a história cristã desenvolve, mas eu fiz uma interpretação com um olhar voltado para a transformação que essa conversão da mentalidade de Paulo teve, principalmente com relação à interpretação de Jesus como Messias e como concretização da promessa messiânica no interior do judaísmo. E também disse para vocês como que essa nova interpretação impactou a leitura que Paulo de Tarso começou a fazer do fato da ressurreição de Cristo, propriamente dito. Então, pessoal, no terceiro, a gente discutiu brevemente alguns elementos da documentação de Paulo de Tarso, as estruturas de algumas cartas de Paulo de Tarso e o que essas cartas descrevem no seu interior e qual a função dessas cartas nas ideias que Paulo de Tarso queria desenvolver a partir das suas interpretações religiosas e principalmente com relação à sua forma de enxergar a religião e como essa nova visão religiosa aparece nas cartas, principalmente de Coríntios e Gálatas. Por exemplo, a gente discutiu até um pouco sobre a carta de Romanos. Agora no quarto episódio, eu vou pegar
tudo isso que a gente discutiu, vou tentar estabelecer como que a história e a teologia desenvolvem em nossos dias uma visão dele, para que a gente possa entender o papel de Paulo de Tarso nas bases teológicas que deram a origem à institucionalização do cristianismo e como que essa interpretação mais recente e voltada à crítica bíblica desenvolve uma memória específica de Paulo de Tarso que a igreja mantém, independente das controvérsias que sua figura provoca quando a gente analisa as origens do movimento cristão em sua fase pré-institucional, vamos dizer assim. Bom, pessoal, quando a gente vê a trajetória percorrida pela representatividade de Paulo de Tarso, é inegável que Paulo de Tarso, nas suas duas fases da vida, na primeira, como um defensor das tradições judaicas de matriz farisaica, ele percorre em sua biografia as circunstâncias de seu tempo e, através disso, ele só reflete as circunstâncias vivenciadas. O que eu quero dizer com isso? Na sua primeira fase de vida, não é muito adequado a gente esperar uma grande transformação da mentalidade de Paulo de Tarso devido à herança familiar e social que ele possui. Já na segunda fase, principalmente a partir do ano 34, que a tradição religiosa considera como marco a conversão de Paulo de Tarso na cidade de Damasco, a gente pode considerar um processo de mudança de transformação, mudança na mentalidade de Paulo de Tarso a partir das primeiras informações que ele teve das narrativas vinculadas a Jesus. E a partir dessas primeiras notícias que ele teve, a gente pode considerar que Paulo de Tarso, de alguma forma, conseguiu elaborar uma experiência espiritual, digamos assim, que fez com que o reconhecimento de Jesus como Messias acontecesse. Esse reconhecimento teve como consequência o desenvolvimento de uma visão de Jesus como o cumprimento da promessa vinda.
da tradição judaica, da revelação do Messias prometido por Deus e, ao mesmo tempo, representava o fim da história e a chegada do reino de Deus. Essa é a tradição que Paulo de Tarso esperava e de alguma maneira conseguiu visualizar a partir da crucificação de Cristo e consequente ressurreição, ok? Mas, à medida que o tempo foi passando, que a continuidade do trabalho dos apóstolos foi se desenvolvendo, ocorreram diversas disputas internas com relação ao modelo de continuidade que deveria ser seguido, certo? Principalmente uma disputa entre Paulo de Tarso, Pedro e, no meio, Lucas, que tentou resolver essa questão de disputa entre os dois, já que um considerava que a mensagem de Cristo tinha que ter por característica a inclusão de todas as populações, no caso Paulo de Tarso, por isso ele chama os gentios como parte do povo eleito por Deus, no caso os gregos especificamente dizendo, como por outro lado Pedro achava que não, que a mensagem de Cristo devia ser mantida para seu povo original, ou seja, os judeus principalmente ligados a Jerusalém e nas proximidades de Roma. Quando a gente vê essas disputas que vai desembocar na questão de Jerusalém, no Concílio de Jerusalém por volta dos anos 40 depois de Cristo, a gente percebe que Paulo de Tarso e sua visão perdem espaço. E a partir desse momento ele começa a desenvolver uma visão independente daquele grupo de apóstolos que estavam tentando desenvolver um trabalho naquela região. É a partir desse momento que Paulo de Tarso parte da cidade de Antioquia por volta dos anos 50 depois de Cristo e estabelece como parâmetro a parada em algumas cidades, que é aonde, pessoal, ele começa a escrever seus documentos. Então, a gente está falando aqui de Coríntios primeiro, Filipos na Grécia e Tessalônica, que são os lugares onde ele procura desenvolver suas interpretações e organizar de alguma maneira as primeiras comunidades com os valores que ele julgava correto de acordo com a representatividade que ele pensava será adequada de Jesus e seus valores. Então, quando a gente discutiu os documentos de Paulo, eu falei para vocês que os documentos
na realidade, eram produzidos a partir das necessidades cotidianas de resoluções de questões encontradas e por ele e seus colaboradores, e esses documentos eram produzidos a partir da organização cotidiana da atividade de cada comunidade em cada região daquela. Então, pessoal, quando a gente fala do desenvolvimento temporal desse processo, a gente tem que ter em mente que dos anos 50 aos anos 65, que foi provavelmente o ano de falecimento de Paulo de Tarso, ele estabeleceu ou tentou estabelecer um projeto em que a figura de Jesus fosse vista como o cumprimento da promessa da tradição judaica. Mas à medida que o tempo foi passando, depois da morte de Paulo de Tarso em 65, os seus sucessores começaram a desenvolver uma maneira de enquadrar Paulo de Tarso como base teológica para institucionalização e regulamentação daquele movimento religioso. E essa interpretação da transformação da memória de Paulo é que faz com que a gente chegue a nossos dias. Paulo de Tarso, pessoal, quando a gente vai ver, hoje em dia, ultrapassou em muito o significado que ele tinha em seu período, até mesmo a intenção que ele possuía, porque Paulo de Tarso acabou sendo o depósito de uma memória específica que a igreja utilizou e amadureceu até o século III, mais ou menos, quando o cristianismo passa a ganhar características mais políticas e mais próximas do Império Romano, situação que permitiu com que o cristianismo como movimento religioso começasse a ganhar a estrutura de instituição que adquiriu hoje. E Paulo de Tarso, de alguma maneira, ele é sempre relembrado no seguinte sentido, que sua representatividade permitiu com que a igreja estabelecesse os primeiros pontos de convergência a partir de seus escritos, que de alguma forma foram desenvolvidos a partir das demandas cotidianas, teológicas e estruturais dessas comunidades. E hoje em dia essas documentações, embora algumas sejam
consideradas posteriores a Paulo de Tarso, como as cartas a Timóteo, as cartas pastorais, pessoal, que quando a gente vai ver a documentação de Paulo, é um conjunto de 12 cartas, que algumas são consideradas de sua autoria, outras se tem dúvida e outras se tem certeza que são de seus discípulos, mas isso de certa maneira influencia pouco na composição da memória que a igreja utiliza para reforçar o seu reconhecimento institucional. Então, para ir concluindo, pessoal, eu quero falar para vocês o seguinte: Paulo de Tarso foi um representante tanto de seu tempo como um representante de um período de transformação, mesmo que sutil e conflituoso ao mesmo tempo, em que a memória de Jesus e seu reconhecimento estava se iniciando. Sem ele, a memória que a igreja utiliza para estabelecer aquilo que ela julga como importante de ser defendido e perpetuado não existiria, levando em consideração inclusive o reconhecimento que Paulo de Tarso teve em seu tempo e posteriormente, ok? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima série. Eu estou aguardando sugestões de tema para vocês deixarem aqui no comentário, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau, fiquem com Deus.